adventistas. Temos o desafio de lidar com a verdade, apresentar a verdade. Nesse sentido, colegas, eu acho que nós temos um desafio que cresce a cada dia. E o desafio é esse aqui, ó: supervalorização de diversas fontes para a comunicação da verdade. No passado, as nossas pregações e a exposição de temas bíblicos eram fortemente fundamentados na Bíblia, nos clássicos dos pioneiros e nos escritos de Ellen White. Hoje vemos que o achismo se tornou uma referência muito importante. Em tempos de internet, de redes sociais, qualquer pessoa tem uma opinião sobre qualquer tema. Muitos pastores e obreiros hoje se tornaram a voz, entre aspas, oficial autorizada da igreja. E as pessoas definem a sua posição pela posição do fulano, porque ele faz vídeo a cada dia e sobre cada tema ele se posiciona. Desde gravidez na adolescência até profecias bíblicas, nós temos especialistas que em 5 minutos resolvem problemas imensos. E eu acho que esse é um problema sério, porque em muitos casos essas opiniões pessoais estão carregadas de graves erros teológicos, mas que são entendidos pelas pessoas como posturas oficiais da igreja. Em muitas ocasiões, colegas, nós vemos pastores e membros de igreja fundamentando, por outro lado, suas ideias exclusivamente na filosofia, na sociologia, na antropologia, na pedagogia, em lugar da Bíblia e teologia. Eu não estou falando mal dessa ciência, por favor. Eu sou pedagogo de formação também, a minha esposa é psicóloga. Eu não estou falando disso. Eu muitas vezes uso as ferramentas das ciências humanas, porque eu acho que são muito úteis e muito necessárias. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de buscar nas diversas ciências as respostas que na verdade deveriam estar na palavra de Deus. É disso que estou falando. Isso implica que não devemos permitir que a cultura e o conhecimento humano moldem as nossas crenças. Não devemos permitir que os estudos acadêmicos formatem os nossos conceitos e as nossas práticas eclesiásticas. Eu fico preocupado quando eu vejo pastores aprendendo o crescimento de igreja com gente da área da administração. Eu respeito a administração, como respeito qualquer área, mas o tema eclesiástico deve ser aprendido dentro dos limites da área eclesiástica. Claro, aprendendo com as outras ciências, mas tomando a palavra de Deus como a diretriz principal. Não devemos entronizar os especialistas. Devemos sim entronizar a Escritura como a referência definitiva de nossas crenças e práticas. Colegas pastores, eu quero deixar claro aqui: eu não sou contra os títulos acadêmicos, eu não sou contra as produções acadêmicas, claro que não. Eu sou um acadêmico, eu fui professor, sou professor a vida inteira, tenho vários livros escritos. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que em tempos de universidade e em tempos de titulações acadêmicas, os nossos sermões, palestras e estudos bíblicos devem ser balizados por um "assim diz o Senhor" e não por um "assim diz o doutor". Para a gente pensar, meus sermões, palestras e seminários têm sido fundamentados no "assim diz o Senhor"? Ou têm sido legitimados por um "assim diz o doutor"? De acordo com o Listo Cremos, a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus em tempos do Antigo Testamento, escutem, somos chamados para fora do mundo. Página 181. E a citação continua: obviamente, ser chamado para fora do mundo não significa isolar-se, vivendo distante da sociedade, senão como cumprir a grande comissão. Ser chamados para fora do mundo significa viver numa comunidade que partilha da mesma fé, da mesma esperança, dos mesmos valores, das mesmas crenças. Em outras palavras, pastores, somos o remanescente de Deus. E quais são as características do remanescente? É muito simples. O apóstolo João descreve esse grupo em termos bastante específicos. Ele disse que o grupo apareceria depois dos 1260 anos de perseguição e é constituído por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Pois bem, a igreja adventista, como remanescente de Deus, independente de suas abordagens, independente dos grupos a quem pretende atingir, independente da sociedade onde estiver inserida, deve viver como remanescente. Esse é o ponto. Nós não podemos esconder a nossa identidade. Nós não devemos disfarçar nossa identidade com um discurso ou uma postura determinados pelo grupo de pessoas a quem queremos alcançar. Esse é o problema. Estamos escondendo a nossa identidade e assumindo a identidade do grupo a quem queremos alcançar. Não, amigos, não pode ser assim. Nós somos o remanescente de Deus. Por isso, quando dialogarmos com os pós-modernos, devemos fazê-lo como remanescentes. Quando dialogarmos com os ateus e agnósticos, devemos dialogar com respeito, mas como remanescente. Quando dialogarmos com os que não têm simpatia pela religião institucionalizada, devemos ter respeito sim, mas temos que conversar como remanescentes. Quando dialogarmos com universitários inteligentes e engajados, façamos isso como remanescentes. Quando dialogarmos com empresários e pessoas de negócio, respeitemos, mas façamos isso com linguagem de remanescente. O nosso discurso deve ser de remanescente. A nossa postura deve ser de remanescente. O nosso estilo de vida deve ser de remanescente. O nosso sermão deve ser de remanescente. O nosso louvor deve ser de remanescente. Tem uma preocupação, que é o surgimento de grupos, movimentos, comunidades ou igrejas, adotando elementos seculares como ferramenta de evangelismo. Pastores queridos, eu não vim aqui para ensinar nada a ninguém. Muitos de vocês têm bem mais experiência do que eu e conhecimento. Eu estou partilhando, como disse no início, preocupações. Mas eu vejo que surgem grupos na igreja adventista que querem um tratamento diferente, sob o argumento de que querem alcançar grupos diferentes. E propõem estratégias tão diferentes, que não se configuram mais como adventistas e muito menos como remanescentes. O que tem ocorrido, colegas, é que muitos desses grupos se especializaram tanto em falar os pós-modernos, por exemplo, que no final são pós-modernos. E alguns usam o argumento da missão encarnacional, alegando de que Cristo se encarnou e que por isso nós também devemos encarnar a cultura, mas que esquecem que Cristo se encarnou sim, mas não deixou de ser Deus. Cristo não se deixou moldar pela humanidade a qual alcançou. Ao contrário, Ele transformou o mundo como ninguém mais o fez. Dias atrás eu assisti a um culto pela internet, ao culto de domingo de uma comunidade, dessas comunidades que pretendem alcançar pessoas pós-modernas. Eu fiquei estupefato. O sermão era pós-moderno, o pregador era pós-moderno, a liturgia era pós-moderna, o ambiente era pós-moderno, a calça rasgada era pós-moderno, tudo era pós-moderno. Até o barril de 200 litros de gasolina lá, velho, fora pintado, agora era púlpito. Amigos, deixa eu perguntar para vocês. Eu vou perguntar assim, honestamente. Será que realmente precisamos de igrejas diferentes para grupos específicos? Ou será que o que precisamos na verdade é revitalizar a igreja normal para que alcance, acolha, receba e evangelize os pós-modernos? Será que o grande evangelista Paulo ainda serve de referência? Que eu saiba, ele não criou uma igreja específica para grupos diferenciados. Ele sim preparou a igreja normal para evangelizar os diferentes. Por favor, não me entenda mal. Eu não sou ingênuo. Eu sei que um erro crasso é tratar igual quem é diferente. Eu sei disso. Como professor eu aprendi isso com muito sacrifício. Nós não podemos ignorar as sensibilidades e as especificidades de determinados grupos sociais. Mas amigos, nós não podemos ignorar que nós somos o remanescente. E o remanescente tem que ter fé em Jesus, guardar os mandamentos de Deus e possuir o testemunho de Cristo.
Qualquer comunidade que não viva esses 3 elementos pode ser qualquer coisa menos remanescente. Qualquer esforço evangelístico que não aponte na direção desses 3 elementos pode ser qualquer coisa menos proclamação do Evangelho. Bom, amigos, meu discurso e prática me caracterizam claramente como sendo do povo remanescente? Ou sou influenciado pelo secularismo, tanto no discurso quanto na prática? Queria terminar dizendo que fortalecer a identidade da igreja é, antes de tudo, um dever de cada adventista, mas é um imperativo dos líderes. E lembre que retroceder é um elemento essencial para avançar. Retroceder é um elemento essencial para avançar. Isso tem que ver com a nossa identidade. A identidade da igreja não é responsabilidade da instituição. É responsabilidade sua e minha. Deus nos abençoe.